Evangelho, domingo da segunda semana do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito Santo descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Domingo da segunda semana do tempo comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega o Evangelho de São João. Neste domingo que segue-se ao batismo do Senhor, ouvimos a narrativa do testemunho de São João Batista sobre nosso Senhor Jesus Cristo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diz São João Batista a respeito do Senhor. Aquele que nasceu, que veio depois dele, mas que existe antes dele. Aquele que ele não conhecia, mas que pela ação do Espírito Santo pôde reconhecer. Essas três realidades presentes no testemunho de São João Batista nos traz certezas significativas para que nós possamos crer no seu testemunho e irmos na direção do Senhor. Ao apresentá-lo como Cordeiro de Deus, João reconhece e professa que em Jesus se cumpre toda a imagem e palavra dos profetas a respeito do Cordeiro, daquele que oferece a vida para a santificação do seu povo e, como vamos compreender, para a santificação de todos os povos. João ouviu o ensinamento dos profetas e de Israel e agora entrega seus discípulos ao verdadeiro Cordeiro imolado. Ele, que é a voz que clama no deserto, preparou o coração dos homens para receber o Messias, para receber aquele que vai oferecer o sacrifício pela nossa salvação. Preparou o coração dos homens para tomar parte nesse sacrifício, com a entrega da própria vida ao acolher a fé, pela fé, o Cordeiro imolado. Aquele que veio para oferecer o sacrifício está no meio de nós. Ao mesmo tempo, ao falar que Jesus existia antes dele, João reconhece a divindade do Senhor. Aquele que nasceu depois dele existia antes dele. Significa dizer que o Senhor ele era, antes que tudo fosse feito. Aqui tem a imagem do prólogo acontecendo. O prólogo de São João. O Verbo estava no princípio, o Verbo era Deus. Ele não foi criado, mas tudo foi criado por ele, por meio dele. Dessa forma, João reconhece que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus e se submete a esse Senhor, dizendo que tudo o que ele fez por ele, para a sua chegada, fez em honra
e inspirado pela sua presença que já era antes dele. João anuncia no tempo os acontecimentos no tempo daquele que é desde toda a eternidade. Belíssimo. Ele é a voz no tempo que traz a presença daquele que está no tempo, mas é a palavra eterna. Por fim, João, que em outro momento disse que não é digno de desamarrar suas sandálias, não se confunde na hora de dizer não o conhecia, mas pelo Espírito Santo foi-me dado a conhecer. Pode causar um pouco de perplexidade essa palavra e parecer uma palavra de tudo simbólica. Entretanto, na atual arqueologia bíblica, com a descoberta dos manuscritos do Mar Morto e das comunidades que ali existiram, dos grupos judaicos, dos essênicos, os arqueólogos observam que esses grupos, nas escavações e no que encontraram, viviam uma vida de grande austeridade e penitência nessa região próxima ao Mar Morto, no deserto. E eles recebiam e educavam no caminho dessa vida de disciplina, de mortificação ascética, também crianças que eram deixadas por seus pais ou que por vontade se apresentavam para seguir esse caminho de súplica, penitência e amor a Deus e pelo seu povo. Provavelmente São João Batista, ainda pequeno, tomou parte nesse caminho, porque os traços de grande penitência, desde a pele de camelo até comer os gafanhotos e o mel silvestre, mostra que São João Batista tinha uma vida muito marcada por essas características, o que provavelmente ele deve ter desde pequeno tomado parte em uma dessas comunidades, conduzido pelo Senhor, pelo Espírito de Deus, e depois foi chamado pelo mesmo Espírito de Deus para pregar no deserto. Assim como o Espírito de Deus falou ao coração de Simeão, que ele não morreria sem ver a salvação de Israel, o próprio Senhor, através da ação do Espírito Santo, deu-lhe a conhecer seu primo. Isso modifica um pouco a compreensão que temos um tanto quanto popular de que Jesus e João Batista brincavam juntos, de carrinho, jogavam bola, enfim, dividiam, que é geralmente as coisas que a gente faz hoje, né? As pessoas geralmente pensam assim, mas que brincavam como crianças e conviviam juntos, crescendo juntos. Entretanto, a habitação de seus pais não era próxima, era bem distante. Se a gente fala de Nazaré, onde Jesus cresceu, e em Carã, onde estava São João Batista, falamos de distâncias que não são indiferentes. Até a possibilidade deles não se conhecerem num convívio cotidiano durante a infância e não se conhecerem, não é diferente de dizer que não sabia quem era o outro, mas de não conhecer fisicamente, de não reconhecer à primeira vista, vendo fisicamente, porque não cresceram e não conviveram durante o período de vida. Entretanto, essa imagem que é confirmada pelos padres da igreja, né, essa interpretação que é feita por muitos padres da igreja, nos ajudam a perceber algo sensacional, que pela ação do Espírito Santo, Deus nos dará sempre a graça de reconhecer a presença de Cristo. João vivia a palavra, na palavra, e por meio do Espírito Santo soube reconhecer Jesus diante dele. Por meio da palavra o Senhor nos atrai, por meio da palavra o Senhor nos modela, por meio da palavra o Senhor nos conduz a Cristo, e Cristo caminha em nossa direção.
pela ação do Espírito Santo, reconheceremos sempre a sua presença. Muito bem. Por quem nós estamos vivendo, meus irmãos? João viveu por Cristo. Sua vida inteira foi deixar-se modelar pela palavra, foi deixar-se santificar pela ação do Espírito Santo em sua palavra, para dar testemunho de Jesus e para levar aqueles que lhe foram confiados, seus discípulos, até Jesus. E você? Quantas pessoas Deus confiou a você para que você pudesse levá-las até Jesus, como João Batista levou seus discípulos? O quanto você se deixa modelar, transformar, se deixa transfigurar pela palavra de Deus em seu coração, a fim de que, com o testemunho de sua vida, aqueles que Deus te confiou sejam levados até Jesus. Que essa meditação do segundo domingo do tempo comum nos ilumine e aqueça o nosso coração para esse tempo da esperança e da perseverança no discipulado do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela poderosa intercessão de São João Batista e São João Evangelista, desça sobre todos vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora, Rainha dos Apóstolos e dos Evangelistas, rogai por nós.